Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1888 e para a solene história de Martha Tabram. É um caso que nos relembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. No coração do East End de Londres, o distrito de Whitechapel era um mundo à parte. Era um labirinto de vielas iluminadas a gás, cortiços superlotados e alojamentos comuns, onde milhares viviam na pobreza. O verão de 1888 era como qualquer outro até às primeiras horas de 7 de agosto. Num patamar mal iluminado do primeiro andar dos George Yard Buildings, um bloco de apartamentos conhecido pelos seus residentes transitórios, um polícia em sua ronda fez uma descoberta sombria. O corpo de uma mulher foi encontrado numa poça de sangue. A sua morte não foi apenas uma tragédia, mas um prelúdio sombrio, o primeiro tremor de uma estação de terror que em breve dominaria a cidade. A vítima foi identificada como Martha Tabram, uma mulher de 39 anos cuja vida refletia as duras realidades do seu ambiente. Nascida Martha White, casara-se com um embalador de armazém, Henry Tabram, e tiveram 2 filhos. No entanto, o casamento dissolveu-se e durante mais de uma década, Martha esteve separada do marido. Como muitas mulheres na sua posição, ela navegava uma existência precária em Whitechapel, vivendo numa sucessão de alojamentos comuns. Recebia uma pequena pensão semanal do seu marido, de quem estava separada, mas não era suficiente para sobreviver. Para complementar o seu rendimento, vendia bugigangas na rua e dedicava-se ao trabalho sexual. Segundo todos os relatos, era uma mulher presa num ciclo de pobreza e uma forte dependência do álcool, uma vida vivida nas sombras de uma sociedade que oferecia poucas redes de segurança para aqueles que estavam às suas margens. A noite de segunda-feira, 6 de agosto, era um feriado bancário, um dia de raro lazer para a classe trabalhadora de Londres. Para Martha Tabram, foi uma noite de bebida que seria a sua última. Estava na companhia de uma amiga e colega de trabalho sexual, Mary Ann Connolly, conhecida localmente como Pearlie Paul. As 2 mulheres foram vistas a beber com 2 soldados, um cabo e um soldado raso, em vários pubs da zona. De acordo com um testemunho posterior de Pearlie Paul, o grupo estava muito animado. Aproximadamente às 23h45, perto da entrada escura de George Yard, o quarteto dividiu-se em pares. Pearlie Paul foi com o cabo para Angel Alley, enquanto Martha se afastou com o soldado raso, dirigindo-se para as sombras de George Yard. Esta foi a última vez que Martha Tabram foi vista viva por alguém que pudesse prestar declarações. Nas horas da madrugada de terça-feira, 7 de agosto, a rotina dos George Yard Buildings começou a agitar-se. Por volta das 3h30 da manhã, um residente que regressava à casa notou uma pessoa deitada no patamar do primeiro andar, mas não deu importância, pois era comum as pessoas dormirem nas escadarias. 1h30 depois, outro residente, um estivador chamado John Sanders Reeves, passou pela mesma figura a caminho do trabalho. Ele também presumiu que era alguém a dormir à bebedeira e continuou seu caminho. Foi só pouco antes das 5 da manhã que o polícia Thomas Barrett, a fazer sua ronda, iluminou a figura com sua lanterna. Viu imediatamente o sangue e percebeu que não se tratava de uma vagabunda a dormir. O corpo era o de uma mulher, com as roupas em desordem, deitada de costas no frio patamar de pedra. O espaço público da escadaria do prédio tinha sido transformado em uma cena de crime silenciosa e brutal. O Dr. Timothy Killen foi o primeiro profissional médico a chegar ao local. O seu exame inicial revelou a chocante extensão da violência infligida a Martha Tabram. Uma autópsia posterior, mais detalhada, confirmou os seus receios. Martha tinha sido vítima de um ataque frenético e selvagem. Fora esfaqueada um total de 39 vezes. Os ferimentos concentravam-se na sua garganta, peito e abdômen. O número elevado de ferimentos
infligidos com o que parecia ser uma lâmina pequena e afiada como um canivete, sugeria um nível de raiva que era profundamente perturbador até para os mais experientes oficiais do East End. O assassino não só pretendia tirar-lhe a vida, mas atacá-la com uma ferocidade que beirava o maníaco. Esta selvageria sem precedentes marcou o crime como algo novo e terrivelmente diferente da violência típica do distrito. A investigação, liderada por detetives da Divisão H da Scotland Yard, incluindo o respeitado inspetor Edmund Reed, focou-se imediatamente na pista mais promissora: os 2 soldados. O testemunho de Pearlie Poe foi a base desta linha de inquérito. A polícia enfrentou a imensa tarefa de tentar identificar 2 soldados anônimos entre os milhares estacionados em Londres e arredores. Nos dias que se seguiram, o inspetor Reed e os seus homens organizaram uma série de sessões de reconhecimento. Levaram Pearlie Poe à Torre de Londres e aos quartéis de Wellington, 2 importantes instalações militares, pedindo-lhe que passasse pelas fileiras de soldados e identificasse os homens com quem ela e Martha tinham estado naquela noite fatídica. A polícia estava convencida de que um desses soldados detinha a chave para resolver o homicídio. A investigação, no entanto, em breve deparou-se com um obstáculo significativo e, em última análise, intransponível: a sua testemunha principal. Mary Ann Pearlie Poe Connelly revelou-se profundamente pouco fiável. Ela poderia estar intoxicada na noite do homicídio e a sua memória dos eventos era nebulosa e inconsistente. Deu à polícia descrições contraditórias dos uniformes e das insígnias regimentais dos soldados. Quando apresentada a fileiras de soldados nos quartéis, foi incapaz, ou talvez não estivesse disposta, a fazer uma identificação positiva. Após uma sessão na Torre de Londres, ela identificou provisoriamente um homem, mas depois retirou imediatamente a sua declaração. Sem uma identificação positiva da sua única testemunha, a pista mais promissora da polícia evaporou-se. Os soldados, se é que existiam como ela os descreveu, nunca foram encontrados, e toda esta via de investigação levou a um beco sem saída. Sem suspeitos viáveis, os investigadores voltaram a sua atenção para as provas físicas, especificamente para a natureza dos ferimentos. O Dr. Quillin concluiu que a maioria das 39 facadas fora infligida por uma lâmina consistente com um canivete forte. No entanto, um ferimento no peito era mais profundo e parecia ter sido feito por uma arma diferente, mais longa. Isto levou à especulação de que uma baioneta poderia ter sido usada, o que deu mais credibilidade à teoria do envolvimento de um soldado. No entanto, isto criou o seu próprio conjunto de questões. O assassino usou 2 facas diferentes, ou seria possível que houvesse 2 atacantes? A ausência de ferimentos de defesa nas mãos ou braços de Martha sugeria que ela ou foi completamente apanhada de surpresa ou estava incapacitada pelo álcool no momento do ataque. As provas forenses, embora horríveis, forneceram mais perguntas do que respostas, deixando a polícia com um quebra-cabeças de raiva e brutalidade, mas sem uma imagem clara do assassino. À medida que o verão de 1888 se transformava no que ficaria conhecido como o Outono de Terror, o homicídio de Martha Tabram foi reexaminado. A 31 de agosto, o corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado, seguido em setembro por Annie Chapman e depois por Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. O mundo viria a conhecer o seu assassino como Jack, o Estripador. A questão que tem sido debatida por historiadores desde então é se Martha Tabram foi a sua primeira vítima. O modus operandi era diferente. As vítimas do Estripador tiveram suas gargantas famosamente cortadas e sofreram mutilações abdominais, enquanto Martha foi esfaqueada. No entanto, o perfil da vítima, a localização, o momento e a pura ferocidade do ataque levaram muitos a acreditar que o seu homicídio foi, no mínimo, obra da mesma mão. Talvez uma fase inicial e experimental numa campanha de terror. O homicídio de Martha Tabram nunca foi resolvido. O seu assassino nunca foi identificado
e ninguém foi levado à justiça pelo crime. O seu caso foi rapidamente ofuscado pelos assassinatos mais infames que se seguiram, mas continua a ser uma parte crucial da história. A sua morte marcou o início de um período de intenso medo e agitação social no East End de Londres. Ela foi a primeira mulher numa série de vítimas cujas vidas trágicas e mortes violentas expuseram o lado sombrio de uma cidade mundialmente famosa. Quer tenha sido a primeira vítima de Jack, o Estripador, ou a vítima de outro assassino desconhecido, a sua história é solene e importante. Um testemunho de uma vida de dificuldades, interrompida por um ato de violência brutal, que permanece um mistério até os dias de hoje. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos vocês a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.